Muito bem, mais uma vez que bom que você veio, é muito bom adorar a Deus, contando com a presença dos irmãos que aqui estão e com os nossos irmãos que estão em casa, assistindo, acompanhando a transmissão do nosso culto, adorando a Deus também. Eu quero relembrar com você hoje um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um dos textos mais conhecidos do livro de Isaías. Se você puder, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 6. Pela manhã fomos edificados em nossa escola dominical pela exposição da palavra de Deus, através do nosso irmão diácono Márcio. E hoje o nosso desejo é que Deus mais uma vez fale ao nosso coração, agora à noite, nesse culto, através da exposição de sua palavra que é santa, que é inerrante, que é eficaz e que sempre vem ao nosso coração. Isaías capítulo 6. O chamado do profeta Isaías, Isaías capítulo 6, assim nos diz a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse o Senhor: vai e dize a este povo, vai e prega a este povo. Que o Senhor aplique mais uma vez essa palavra que é rica, que é viva, que é profunda, essa palavra que sempre vem ao encontro do nosso coração. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Vamos falar com Deus? Deus eterno, nós buscamos a face do Senhor nesse momento, porque estamos vivendo um tempo de crise. Há muitos irmãos hoje que não podem se reunir conosco, porque estão enfermos. Há muitas famílias que nós amamos, que estão sofrendo, estão angustiadas neste exato momento. Há muitas famílias enlutadas, Senhor. Nós estamos vivendo uma crise terrível em nossa nação. A humanidade precisa hoje de um milagre, de algo que só o Senhor pode realizar. Nossos governantes não sabem o que fazer. Nós não sabemos que decisão tomar. Por isso, ó Deus, nós suplicamos-te mais uma vez
Meu Deus, visita-nos hoje. Venha, Senhor, ao encontro da nossa dor. Venha, meu Deus, ao encontro de cada família de nossa igreja, cada família aqui representada. Meu Deus, muda o que precisa ser mudado, cura o que precisa ser curado, trata conosco, restaura a saúde daqueles que estão abatidos, que estão enfermos. Visita, meu Deus, cada família agora, para a honra e para a glória do Senhor, tratando cada coração. Pedimos também, meu Deus, visita aqueles que estão desanimados, que estão dispersos, aqueles que se afastaram do Senhor. Visita-os e traga-os novamente para a tua presença. Meu Deus, nós precisamos do Senhor. Continue, ó Deus, falando ao nosso coração. Tudo isso nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma visão de Deus em um tempo de crise. Uma visão de Deus em um tempo de crise. Nós não precisamos ser profetas, meus irmãos, para saber que os problemas visitam a todos. Não precisamos ser um profeta para saber que a calamidade chega para todos nós. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos surpreendidos. Mais cedo ou mais tarde, a crise vai bater à nossa porta. Basta apenas um telefonema para que a nossa estrutura seja toda abalada. Basta apenas um e-mail para que você fique desesperado. Basta apenas a visita de alguém para que a sua vida se transforme de uma vez por todas, para que a sua vida seja abalada. A verdade é que nós enfrentamos muitas lutas e a crise chega para todos nós. Às vezes é a perda de alguém que nós amamos, às vezes é a perda de um emprego, ou quem sabe um problema sério na família, a perda de um carro, um problema de saúde, uma enfermidade gravíssima. As crises chegam para todos nós, mas a grande pergunta, a pergunta mais importante é: quando a crise chegar, quando o problema bater a sua porta, o que é que você vai fazer? Para onde você vai correr? Que decisão você vai tomar? Qual vai ser a sua atitude? Algumas pessoas se afastam de Deus, algumas pessoas fingem que a crise não existe, algumas pessoas entram em guerra contra Deus, acham que Deus é injusto. Algumas pessoas dizem que Deus morreu, que Deus não se importa, que Deus não está interessado em sua vida. A questão permanece: o que é que você vai fazer? Quando a gente olha para esse texto, em um tempo de crise, em uma situação complicada, uma crise nacional e também pessoal, o profeta Isaías tomou a melhor decisão. E eu quero convidar você hoje para olhar para aquilo que Isaías fez, suas atitudes, o que ele viu, o que ele falou, a decisão que ele tomou. E Deus, em sua graça, deu a Isaías, quando ele buscou o Senhor, uma visão sobrenatural. E o que foi que ele viu? Eu quero convidar você a olhar para esse texto de forma mais profunda. E quando você olhar para esse texto, você vai perceber que nós encontramos aqui a visão de Isaías, a confissão de Isaías e a comissão do profeta Isaías. Quando o capítulo 6 começa, você vai notar no versículo 1 que a situação era muito complicada. No ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias estava morto. Depois de governar o reino de Judá durante 52 anos, ele agora estava morto. Mas quem era o rei Uzias? Ele era um bom rei. Durante 52 anos ele governou a nação de Judá, o reino de Judá, em prosperidade, em um tempo de paz. Mas o problema é que, diante de tantas coisas boas, ele se tornou um homem soberbo, um homem orgulhoso. E quando você começa a ler a palavra de Deus, lá em 2º livro das Crônicas, você vai perceber que o rei Uzias, ele quis até mesmo assumir a função de um sumo sacerdote, e ele entrou no templo querendo fazer aquilo que não cabia a ele, e como disciplina, ele ficou leproso, e ele morreu, diante da disciplina do Deus Todo-Poderoso. Agora ele estava morto,
E a nação ficou inquieta. Como se não bastasse, neste exato momento, havia um boato, um burburinho correndo pela nação de Judá, pelo reino de Judá. As pessoas diziam: a Síria está se levantando, o exército vem contra nós, e agora o que nós vamos fazer? E o povo dizia: onde é que está Deus? O que é que vai acontecer conosco? Onde está Deus? Cadê Deus? Olha a nossa crise. O trono está vazio, e agora o que é que nós vamos fazer? Nesse momento de luto, nesse momento de inquietação, nessa crise nacional e também pessoal, o profeta Isaías então vai para a casa de Deus, vai para o templo, e diz a palavra de Deus que quando Isaías entra na casa de Deus, ele tem uma visão do Senhor. Versículo 1 nos diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Em outras palavras, você conhece o texto, você conhece a história. O trono em Israel, o trono no reino de Judá estava vazio, mas o trono celestial está ocupado. Deus está lá e ele continua reinando. Eu não sei, mas todas as vezes, talvez você não saiba, mas todas as vezes que Deus é mencionado nas Sagradas Escrituras, o que me chama a atenção é que você jamais vai encontrar no versículo dizendo que Deus ele está cansado, dizendo que Deus está atarefado demais, com muitos pedidos para atender. Você nunca vai encontrar um versículo que nos mostra Deus angustiado, preocupado, Deus sem conseguir dormir. Pelo contrário, você sempre vai encontrar um versículo onde Deus está assentado no seu trono. E o que isso significa? Quem é que se assenta no trono? Os reis? Quem é que está assentado no alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías, cujas vestes enchiam todo o templo de canto a canto? Naquela época, o manto de um rei, o tamanho de um manto de um rei, simbolizava o tamanho do seu reino, do seu poder e de sua glória. Pois bem, quando Isaías tem essa visão, ele viu o trono de Deus elevado e o manto, as suas vestes enchendo o templo, ou seja, não há nenhum rei como o nosso rei, não há ninguém que se compare ao Deus Todo-Poderoso. E todas as vezes que a Bíblia menciona Deus, ele está sempre assentado no seu trono, em posição de autoridade. Em outras palavras, é como se a Bíblia dissesse para nós: nada fugiu do controle de Deus, as coisas estão caminhando da maneira como deveriam caminhar. Isso significa que ainda que você perca o seu emprego, ele continua sendo Deus. Ainda que alguém que você ame seja tomado pelo Senhor e levado para a glória, ele continua sendo Deus. Ainda que coisas ruins possam acontecer conosco, ele é Deus e nada fugiu do seu controle, absolutamente nada. Isaías teve essa visão. Deus está no seu trono. E ele viu mais. Deus não estava apenas vivo, ou está sempre vivo, mas ele também viu que Deus era adorado. Nos versículos 2 e 3 você vai perceber que Isaías declarou que ele viu serafins adorando a Deus. Talvez você não saiba, mas é o único versículo na Bíblia que menciona a presença de serafins. E o que são os serafins? Seres angelicais, possivelmente os 4 seres viventes mencionados no livro de Apocalipse, que vivem diante do trono de Deus, prontos para obedecer, prontos para fazer a vontade de Deus, atentos à voz de Deus. E eles estavam ali. Isaías percebeu que eles tinham 6 asas, você conhece a história. Com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 asas eles voavam. Mas a pergunta é: por que é que eles estão cobrindo o rosto? Por que cobrir os pés? Até mesmo os seres angelicais, diante da face do Eterno, eles têm temor e reverência. Se os anjos agem assim, se os seres angelicais agem assim, se os serafins adoram a Deus dessa forma, com temor e reverência, não deveríamos fazer o mesmo? Ao se aproximar da casa de Deus, se aproximar da presença de Deus, não deveríamos adorar a Deus com o mesmo temor, com a mesma reverência? E então, adorando a Deus, eles disseram, louvando ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
É o único atributo de Deus elevado à terceira potência. É o único atributo de Deus que você vai encontrar mencionado 3 vezes. Você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia que diz que Deus é bom, 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 ou fiel, 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 ou amor, 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 mas que Deus é santo, santo, santo. E o que isso significa? Por quê? Logo o atributo da santidade de Deus mencionado 3 vezes. Por 2 razões. Primeira razão, o fato de Deus ser mencionado 3 vezes que Ele é santo, significa que Deus é completamente diferente de nós. Quando nós dizemos a Bíblia, ela é um livro sagrado, nós estamos dizendo que é um livro separado para Deus. Quando a igreja compra um instrumento musical e diz esse instrumento ele é consagrado, ou seja, esse instrumento foi separado para Deus. A palavra santo, kadosh em hebraico, você já ouviu essa palavra algumas vezes? Esta é a ideia de algo que foi separado, consagrado para Deus. Pois bem, quando a Bíblia diz que Deus é santo, 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 o que Isaías está dizendo é que ninguém pode ser comparado a Deus. Ele está acima da sua criação, acima da criatura. Deus é tão puro, que Ana, a mãe de Samuel, em seu louvor foi capaz de mencionar, entender e dizer: não há santo como o nosso Deus. Ninguém pode se comparar a Deus. Em essência, Ele vive separado da sua criação, porque Ele é totalmente puro. Segunda razão porque Ele é santo, não apenas porque Ele é separado, totalmente diferente da sua criação, mas pelo fato de ser puro. Deus não tolera o pecado. O fato de ser santo nos ensina que Deus, em sua santidade, não pode coexistir com o pecado. Aliás, irmãos, Deus odeia o pecado. Por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Por causa do pecado, o Senhor enviou um dilúvio na época de Noé para destruir a terra. Por causa do pecado, Deus destruiu a cidade de Sodoma. Por causa do pecado, Deus criou um lago de fogo para o diabo e as hostes malignas. Por causa do pecado, Ele colocou sobre o seu próprio filho a sua ira, para que ele morresse no seu lugar, para que o seu pecado fosse perdoado, porque Deus não tolera o pecado, porque Ele é santo. E se você quiser agradar a Deus, você precisa também odiar o pecado, e não brincar com o pecado. Nesse momento de luto, nesse momento de crise, Isaías corre para a casa de Deus, e ele eleva os seus olhos. As perspectivas eram sombrias, a nação estava em crise, o trono estava vazio, o que é que nós vamos fazer? E quando ele olha, eleva os olhos para os altos, para o alto, ele viu que Deus está no controle. Deus é soberano, nada o apanha de surpresa. Filho de Deus, quando as coisas começarem a desmoronar ao seu redor, eleve os seus olhos para o alto, saiba que o Deus Criador, Ele ainda está no trono, e Ele tem a última palavra sobre a sua vida. Eu não sei você, mas quando eu olho para essa história, diante da visão que Isaías teve, diante da santidade de Deus, do louvor que ele presenciou, seria natural agora que Isaías começasse a glorificar a Deus também, começar a louvar a Deus, ficar feliz na presença de Deus, mas não foi isso que aconteceu. O que nós encontramos agora é a confissão de Isaías. No versículo 5 você vai notar que diante do que ele viu, Isaías então disse: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei da Glória. Ai de mim, eu estou perdido. E por quê? Por que ele não foi contagiado com alegria? Por que não foi contagiado com júbilo? Por que não começou a louvar a Deus? Porque todas as vezes que eu e você nos aproximamos de Deus, os nossos pecados são revelados. Diante
da visão da santidade de Deus, diante dos louvores santos, os serafins, não foram apenas os limiares das portas do templo que foram abalados, o coração de Isaías também ficou abalado, sua estrutura virou pó, e ele então entendeu que era indigno de estar na presença de Deus. E sabe o que me impressiona? Nesse momento ele já bateu o martelo e já pronunciou a sua sentença: ai de mim, eu estou perdido. E quando você lê o capítulo 5, você vai perceber que 6 vezes no capítulo 5, 6 vezes, Isaías havia pronunciado 6 maldições contra o seu povo, e todas elas começando com a palavra ai. Ai daqueles que julgam injustamente, ai daqueles que juntam e juntam ao só pensando nas riquezas, ai daqueles que pagam o bem com o mal, e assim por diante. 6 acusações, 6 maldições, mas agora, diante da santidade de Deus, diante dos louvores santos entoados pelos serafins, ele olha para a própria vida e ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Ai de mim. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus, os nossos pecados são revelados. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é a luz, e quando nós nos aproximamos da luz, aquilo que estava escondido é revelado. É como você pegar uma camiseta branca, que você usa há 1 ano, e então você vai à loja e compra uma outra camiseta branca, e então você compara aquela que você usa há 1 ano, que é branca para você, e quando você compara com a nova que você comprou, ela não é tão branca assim, ela está encardida, ela perdeu o seu brilho. O que foi que aconteceu? Isaías percebeu que era indigno, que não tinha condições alguma de estar na presença de Deus. Foi por isso então que ele declarou o seu julgamento: ai de mim, eu estou perdido. E talvez você não saiba, mas a palavra perdido é: eu estou arruinado, eu estou destruído, estou acabado, estou diante do Deus eterno, do Todo-Poderoso. Acabou, chega. Em outras palavras, o que ele estava dizendo para Deus foi algo mais ou menos assim: Senhor, me expulse da sua presença, acabe comigo hoje, chega, meu Deus, chega, eu não tenho condições alguma de buscar a face do Senhor, de estar aqui na presença do Senhor, acabe comigo hoje. E eu não sei para você, mas para mim não faz sentido, porque ele é um profeta de Deus. Como é que esse homem poderia dizer: eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios? Ok, o povo a gente entende, era um povo terrível, mas Isaías, comparado com seus contemporâneos, era um homem bom. Isaías era um homem que pregava a palavra de Deus, era um homem de Deus. Como é que ele poderia então dizer que era um homem de lábios impuros? Comparado com os seus irmãos judeus, ele era um homem bom, mas comparado com Deus, ele sabia que tinha muitas falhas. Ai de mim, Senhor, eu não tenho condições alguma. E Isaías, quando falou isso, quando pronunciou a sua própria sentença, ele ficou ali com as pernas bambas, joelhos tremendo, esperando pelo julgamento de Deus. E para a sua surpresa, o julgamento não veio. Versículo 6 e versículo 7, a palavra de Deus nos diz, você conhece a história, que um dos serafins foi até o altar, tomou uma brasa, tocou simbolicamente nos lábios de Isaías, e então no versículo 7, um dos serafins disse para ele: pronto, Isaías, a tua iniquidade foi retirada, e os teus pecados foram perdoados, acabou, você é justo, Isaías, você foi purificado, Isaías. Coisa maravilhosa. Ele não recebeu a disciplina de Deus, ele recebeu a graça de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus. Ele queria condenação e Deus deu a ele purificação, absolvição. Você está perdoado, Isaías. E eu pergunto a vocês: o que foi que Isaías fez para merecer isso?
ele não fez nada. Ele podia ter questionado com Deus: eu não mereço isso, Senhor. Ele não disse para Deus: Senhor, o Senhor viu quantas obras eu fiz, quanta coisa boa eu fiz, não me repulse da tua presença, não me mande embora. Ele não falou absolutamente nada. Deus o tratou com graça e com misericórdia. Quando eu olho para essa história, para mim a grande lição é que Deus não apenas aponta os nossos pecados, mas Ele também nos aponta para a purificação. No caso de Isaías, foi um dos serafins que pegou uma brasa viva, onde o sacerdote sacrificava ali no altar, pedindo a Deus perdão pelo pecado do povo, e ali, através daquela oferta, aquele altar, ele foi purificado. Em nosso caso, foi um outro sacrifício, o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus, que nos livra, que livra o pecado do mundo, na cruz do Calvário. E por que é que nós estamos aqui hoje? Graça. É por isso que o apóstolo Paulo declarou que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar, é tudo graça de Deus. E agora sim vem a comissão, o chamado de Isaías. Agora ele está pronto, agora ele está como menino na presença do Senhor. Agora a tristeza foi transformada em alegria, perdoado, restaurado, purificado, pronto. E então pela primeira vez, talvez você não tenha percebido, a primeira vez Deus fala com ele. Até então foram os serafins, Deus vai falar com ele. Versículo 8, um dos versículos mais conhecidos do livro de Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías foi rápido para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando eu olho para esse texto, o que me chama a atenção é: por que Deus fez essa pergunta para Isaías? A quem enviarei? Será que Deus não sabia? É claro que sabia. Deus fez essa pergunta não porque não soubesse, Deus fez a pergunta não porque esperava por alguém, Deus fez essa pergunta para dar a Isaías a alegria de poder dizer: eu estou aqui, agora purificado, transformado, pronto para servir o Senhor. A quem enviarei? E ele então respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora nota, irmãos, ele não questionou. Ele não sabia para onde Deus o enviaria. Ele não perguntou: para onde o Senhor vai me enviar? Ele não discutiu com Deus quanto tempo isso vai durar. Ele não questionou a Deus: o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo? É isso mesmo? Quanto tempo vai durar essa missão? E o que vai ser da minha família? Ele não questionou como Moisés, ele não questionou como fez o profeta Jeremias, ele simplesmente disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou pronto, eu estou pronto. E quando você começa a ler o restante do texto, você vai perceber que o ministério de Isaías não foi nada fácil. Deus diz para ele que você vai pregar e o povo não vai te ouvir. Você vai fazer e eles não vão dar ouvidos à sua voz. Eles não vão se converter, mas vai, prega, porque eu tenho um remanescente fiel e ele vai dar ouvidos à sua voz. Deus tornou Isaías um instrumento precioso. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus usou a vida de Isaías por pelo menos 60 anos em Israel. Versículo 9 nos diz que Deus olhou para Isaías e declarou: vai e dize a este povo, vai e prega para este povo. E o desejo de Deus permanece hoje para a minha vida e para a sua vida. O desejo de Deus é que você faça a mesma coisa hoje, que você seja capaz de sair daqui hoje com desejo de pregar, de anunciar as boas novas de salvação. O que me chama a atenção é que se Deus tivesse ordenado aos serafins, eles teriam obedecido perfeitamente, rapidamente. Pronto, Senhor, nós vamos. Mas quando se trata da pregação das boas novas de salvação, Deus tem prazer
em usar seres humanos, os nossos lábios. A ordem de Deus permanece: vai e prega. O meu desejo é que a sua resposta hoje seja: Senhor, eis-me aqui, usa-me para o louvor da tua glória. Pode me enviar para onde o Senhor quiser, para o louvor da tua glória. Filho de Deus, os reis deste mundo, os governantes, eles morrem. As nações, as superpotências crescem e desaparecem. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, permanece para todo sempre. E o seu reino jamais terá fim. A boa notícia hoje é que o Deus de Isaías é também o nosso Deus. É o Deus que conhece todas as nossas crises. É o Deus que tem todo o poder para resolver todos os nossos problemas. É o Deus que nos trata com graça, com misericórdia e que nos ama com amor eterno. É o Deus que, ainda que esteja entronizado acima dos querubins, se faz presente em nossa vida até mesmo nas noites mais escuras. É o Deus que encheu o céu de estrelas e chama cada uma pelo seu próprio nome, mas é o mesmo Deus que conhece cada fio de cabelo de sua cabeça. Todos eles foram contados pelo Senhor, que conhece cada uma de suas lágrimas, conhece cada um dos seus dias, e que apesar de toda a glória que possui, se importa com você e está interessado em sua vida. Portanto, filho de Deus, levante a sua cabeça hoje, erga os seus olhos, e quando a crise chegar, corra para a presença do seu Pai, para aquele que pode todas as coisas, aquele que perdoou você, que ama você, que restaurou você e que tem o melhor para você. Vamos orar?